tarde, de novo. Sou a Fabi Soares, sou coordenadora do pré-vestibular comunitário lá no Complexo São Carlos Ativo. E a gente propôs, numa reunião do fórum, de realizar essa oficina, entendendo que é um desafio mesmo, a questão das cotas e da isenção para todos os pré-populares. Mas a gente também entendeu que era importante aproveitar esse espaço de encontro para trocar a metodologia que a gente tem feito lá no São Carlos, que de algum modo tem dado certo, e também poder ouvir um pouco, conhecer um pouco como vocês têm feito. Então, a gente preparou alguns materiais para compartilhar com vocês. A gente trouxe uma apresentação de slide, mas não vai ser uma palestra, tá, gente? É só para guiar a gente. E depois a gente vai compartilhar esse material com vocês também, porque dá para vocês adaptarem para a realidade de vocês, conforme a gente tem se organizado, tá? E aí eu vou passar para as minhas colegas. Antes disso, eu vou fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de estatura alta, de cabelo black, eu sou uma mulher negra de pele clara, tô de calça preta, bota e a blusa do fórum, um copo pendurado e uma pochete. Boa tarde, meu nome é Ivana, sou uma mulher negra, alta, estou com um casaco verde, a blusa do fórum e uma calça jeans. Sou ex-cotista da UERJ e vou participar dessa oficina com vocês hoje à tarde. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Daiane, ou Dai. Desculpa essa voz de taquara rachada, mas é porque, né, esse tempo, gripe, enfim, mas não vou passar nada para ninguém. Eu sou uma mulher de estatura alta, branca, do cabelo castanho escuro, tá mais ou menos na altura do ombro. Tô de calça jeans e blusa branca do fórum. Então, gente, a gente vai começar pelas cotas, mas a nossa ideia é falar mais sobre as cotas, passar uns desafios para vocês, por isso que a gente está aí nessa configuração, e depois, por fim, a gente vai falar também da isenção. A Ivana está entregando para vocês um documento, que é um documento que a gente usa, né? Porque, como são muitos documentos exigidos para esse processo da cota, também da isenção, mas a gente optou pela cota porque já está mais próximo, né? Possivelmente agora, entre agosto e setembro, vai sair o edital desse ano. E aí, esse não é o documento fiel ao que a gente usa, é uma amostragem, porque como é muito extenso, né, os documentos, ficaria um arquivo enorme. Então, vocês vão receber, e aí, em um dado momento, vocês vão conseguir acompanhar por aí, por esse documento, os documentos que a gente vai apresentar. E qual é a ideia? Esse documento é um checklist que ele é dado ao aluno e a gente dá o suporte para o aluno ir se organizando. Então, o aluno vai marcando um xizinho aí nessa tabelinha, de acordo com o documento dele e dos familiares. Essa é uma apresentação que a gente faz para os nossos alunos lá de São Carlos. Então, foi do ano passado, aí por isso que vocês vão ver algumas informações aí diferentes. Para início de conversa, o que são cotas. E aí, assim, né, a gente apresenta para os alunos o que são as cotas, né? O pioneirismo da UERJ, a gente faz essa conversa toda. Eu não vou ampliar muito, gente, porque, assim, eu acredito que aqui a gente já tem, né, uma visão, mais ou menos, sobre o que são as cotas, o processo e tudo mais. A Fabi vai só passar mais algumas informações, mas a gente vai seguindo para ser uma apresentação mais rápida e a gente conseguir fazer a atividade. Gente, tá todo mundo conseguindo enxergar, mesmo que mais ou menos ali, o slide, a galera lá do fundão, tá dando para ver? Então, a gente passou um formulário, todo mundo aqui viu ou preencheu um formulário sobre o processo de cotas que o fórum mandou? Ou tem gente que não preencheu?
Não preencheu. Então, foi um formulário que a gente fez para entender o panorama dos pré-vestibulares, como é que vocês se organizam. Então, antes da gente seguir nesses slides, isso aqui já é para vocês terem uma ideia como a gente se organiza lá. A gente prepara um slide sobre a isenção e sobre as cotas e faz essa conversa com os alunos do pré. Tá? Então, a gente compartilha com eles o calendário, e isso é importante porque é muita informação. Então, os nossos alunos ficam muito confusos. Processo de isenção. Isenção é inscrição? E aí tem gente que faz a isenção e não faz a inscrição. Mas eu fiz a inscrição da primeira prova, tem que fazer da segunda? É muito confuso. Então, é um processo que tem que estar no cotidiano do pré-vestibular de vocês. Eu sei que é chato, é burocrático, às vezes na correria a gente tem que dar conta de 1 milhão de coisas, mas isso também é para garantir o acesso dos nossos alunos e acesso a direitos que são deles, assim. Então, a gente criar estratégias mesmo. Então, a gente passou esse formulário e muitos dos prés, por exemplo, não têm um calendário que se organiza para isenção e para cota. E a isenção a gente tem quantos dias, gente? 3 dias para fazer a isenção. E a isenção da UERJ pede quais documentos? Vai, alguém lembra? Fala rapidinho. Se os pais trabalham, precisa de algum comprovante de renda aqui. Declara que não tem a renda. Isso só para isenção, tá? É importante todo mundo participar disso, gente, porque isso não é uma função só da coordenação, isso é uma função de todos envolvidos no pré-vestibular. Então, alunos, aprendam para ajudar os colegas de vocês e para quando vocês furarem o filtro social, voltar para ajudar os futuros colegas nesse processo. É muito importante que vocês que passaram por isso continuem auxiliando, porque realmente cada ano é uma novela, uma burocracia diferente. Então, é importante a gente ter mais braços e mais mãos para construir esse processo de acesso, beleza? Então, só para a isenção da UERJ tem uma série de documentações. Então, a gente tem um checklist só para a isenção da UERJ. E aí a gente tem um outro checklist só para cotas da UERJ, tá? Que é esse que vocês estão acessando agora. E aqui esse slide inicial são as datas, né? Como a Fabi falou, aí a gente bota a data da inscrição para discursiva, pagamento, solicitação de recurso da cota. Pode passar. E aí, aqui, né, explicando, o sistema de cotas é uma política afirmativa que reserva vagas para determinados grupos minoritários da população, como pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda. O objetivo é garantir o acesso a instituições de ensino superior e a cargos públicos e reduzir os efeitos do racismo e da desigualdade social. Aí aqui mostrando, né, que a UERJ foi a primeira instituição de ensino superior do Brasil a adotar os sistemas de cotas raciais e sociais no ano 2000. E aí, por que a gente começa assim, gente? Porque a galera costuma correr, assim, tipo, ver que tem um monte de documento, na isenção a gente já começa a ter, não, então eu vou pagar. Aí a gente tem que realmente apresentar, né, para dizer, olha, vale a pena, não é, apesar de ser mais rápido pagar, é um direito de cada um de vocês. Então, a gente faz bem essa coisa de reforçar o que é, por quê e a importância de todos, né, fazerem esse processo. E aqui, esses valores foram valores do ano passado, antes, né, daquela ementa lá da fome, enfim, né? Então, eu acredito que esses valores, eu acho que deu uma mudada, né? Porque aí agora tem aquela questão do pessoal que recebia o auxílio, aí agora tem acesso ao bandejão, café da manhã, enfim. Aqui a gente vai colocando umas informações para mostrar para eles aqui, olha, vale a pena, né? Para quem é mãe, enfim. Auxílio transporte, auxílio material didático. E aí aqui a gente coloca cenários diferentes, né,
dentro da possibilidade. Quanto uma pessoa sem filhos ganha, recebe, né, contando bolsa permanência, material didático e auxílio transporte. Eu acho que esse a gente já fez no ano passado, contando com as mudanças. Eu estou em dúvida se foi isso. Mas isso aqui é para as pessoas pensarem assim, né? É meio aquela coisa de materializar, pensar, olha, é possível isso, né? Porque a gente fala, claro que olhando assim, né, para a galera aí da extrema-direita, acha que é tudo, tá ganhando dinheiro fácil e tal. Mas a gente sabe que esse valor aqui ainda é um valor que, obviamente, faz diferença, né? Mas não é nada para deixar ninguém, né, rico, enfim. Mas aí a gente vai mostrando aqui e fala, gente, isso já ajuda, né, na passagem. A gente tem, no São Carlos, a gente acaba estando muito próximo da UERJ, né? A gente tem esse benefício, digamos assim, mas ainda assim a gente sabe, a passagem, ainda mais lá no morro, que a gente precisa, né, de uma condução para quem mora na parte mais alta. Então, tem o gasto de passagem, tem o gasto de alimentação, e aí a gente vai colocando esses diferentes cenários para eles irem imaginando qual pode ser a realidade deles no momento que eles ingressarem. E aí, aqui, né, é possível acumular bolsa? Sim, o cotista pode ter bolsa de monitoria ou iniciação científica. Aí, nesse momento, a gente fala um pouquinho para eles, né, do que né, como é na universidade, quais são esses caminhos, essas oportunidades para além do curso, né, que cada um vai fazer e vai escolher. E aí, aqui, como funciona a soma das notas, né, porque é importante sempre a gente ir passando essas informações, porque, gente, confunde, né, eles lá na primeira prova, a gente estava até falando isso na roda de conversa agora do novo ensino médio, sobre essa questão como a primeira prova da UERJ é impactante para eles desistirem, né, ainda mais com essa questão do novo ensino médio, que, de novo, não tem nada, né, que a galera tá muito defasada. Então, a primeira prova, muitas vezes, é um porradão e a galera fica naquela, volto, não volto, né? Então, é todo aquele acolhimento, aquela conversa e explicação sobre as informações, porque, às vezes, a pessoa nem sabe e aí tirou D e está chateada, enfim. Tem como saber quanto é necessário tirar para entrar no curso desejado, que aí a gente já começa a explicar para eles, né? Porque no início, gente, a gente evita dar muitas informações ao mesmo tempo. Mas, assim, esse ano, né, particularmente a galera que está no São Carlos, eles estão muito à frente, assim. Então, na primeira prova já tinha gente perguntando a discursiva, né? Então, mas a gente evita passar muitas informações ao mesmo tempo. Até porque tem uma coisa que desanima muito. É que o processo de cota ele é feito sem a garantia que o estudante vai entrar. Então, isso é um balde de água fria, né? Porque eles fazem todo um esforço, consegue a cota, mas aí ele não consegue ingressar, ele não consegue a nota, enfim. Então, são muitos altos e baixos, e a gente precisa ter muito cuidado no momento que a gente passa essas informações, para ser informações passadas com a realidade, mas com todo o cuidado de falar para ele que, assim, apesar disso tudo, não desiste, você consegue, você é capaz. Então, assim, a gente tem todo um diálogo com eles de acolhimento, né, deles não desanimarem, de jogar a autoestima deles lá para cima e dando informações, né? É possível ter uma noção da pontuação máxima e mínima de acordo com o vestibular do ano anterior. Aí a gente apresenta para eles aquela questão da nota de corte, né, por curso. Pode passar. E aí, assim, uma amostragem, né, sempre do vestibular anterior. A gente até falou na roda do ensino médio que a gente vem percebendo como as notas de corte vêm aumentando, né? Então, assim, mas ainda assim a gente mostra para eles, olha, gente, explica, né, como funciona a cota, porque ainda tem gente que chega reproduzindo, né? Mas eu vou estar tirando a vaga de alguém? Mas por quê, né? Então, se eu optar pela cota tal, eu posso ter 2 cotas, né? Enfim, tem várias dúvidas que vão surgindo. Então, nesse momento, como já está próximo da discursiva, né?
mesmo ainda tendo o segundo exame, a gente já passa todas essas informações para eles já irem pensando no curso, né, vendo aí o que eles podem tentar. Pode passar. E aí, gente, essa é a parte que vocês vão poder acompanhar pelo checklist. Né? Nesse momento, só para explicar, né, a gente não entrega checklist para eles. Nesse momento da apresentação, para os alunos, é só a apresentação. O checklist é no momento que abre, né, o edital e que aí eles conseguem fazer. Então, assim, aqui a gente vai passando as informações para eles irem, né, absorvendo. E aqui, como a gente está fazendo, né, está apresentando para vocês a nossa metodologia, vocês são educadores, enfim, né, na grande maioria, é mais para vocês verem mesmo como funciona. Mas a gente, com eles, esse é um momento de apresentação de informações e tem um outro momento que é o do checklist, de fazer a inscrição e tudo mais. Aí a gente coloca aqui, né, que a primeira coisa, né, para cota, o sistema de cota da UERJ, é que precisa atender a condição de carência socioeconômica, definida como renda per capita, explicando o que é a renda per capita por pessoa da família, mensal bruta igual ou inferior a 2.118. Isso é do ano passado. A gente não sabe, né, se vai ter alteração nesses valores. Mas aí a gente já, né, coloca, porque é a primeira informação. Porque já aconteceu, tá, gente? Do pessoal lá na isenção, e aí é uma coisa assim, que são muitas informações e a gente precisa ficar atento, já saber qual é a renda da pessoa. Porque, às vezes, a renda está ultrapassando, e aí vai fazer o quê? Né? Como é que a gente resolve isso? Enfim, então, a gente já deixa especificado qual é a renda que precisa ter. Quem tem direito a ser cotista... critérios para ser cotista, renda per capita, né? E aí aqui a gente dá um exemplo. Se o estudante ele ganha 1.500, a mãe 1.800, mais a irmã, que é uma irmã menor de idade. 3.300 dividido por 3, R$ 1.100. Então, de acordo com o edital de 2024, foi a informação do 2.118. E aí a gente dá esse exemplo aqui para ficar também, né, explicado para eles como que funciona essa conta. Quais são as modalidades da cota? Estudante oriundo da rede pública de ensino, ter cursado todo o ensino médio em rede pública, candidatos negros, pretos e pardos, indígenas, quilombolas, pessoa com deficiência e filhos de policiais civis, militares, policiais penais, bombeiros militares, mortos ou incapacitados em razão do serviço. Qual cota escolher? A gente já coloca isso, gente, porque, assim, lá no São Carlos, essa aqui, pessoas negras ou estudante oriundo de escola pública, é o que mais a gente tem, é o nosso quadro. Tá? Então, assim, essa é uma parte importante que aí vai de acordo com a realidade de cada pré. Lá a gente já deixa especificado para não ser uma informação que vai pirar o cabeção, né? Ai, meu Deus, não sei qual cota eu vou. Então, assim, a gente já coloca pessoas negras ou estudantes oriundos de escola pública. E explica, você escolherá apenas uma cota. Caso você esteja dentro de ambas opções, o ideal é escolher pela cota que teve a menor média em relação ao vestibular do ano anterior. Então, a gente já vai numa estratégia, né? Então, escolhe escola pública ou pessoa negra, já que a pessoa está se enquadrando nos dois. E aí, a gente vai lá no edital do ano anterior para ver como é que aquele curso ficou em relação a cada cota. Aí, são os documentos necessários, a gente, né, quem é dos anos 90, senta que lá vem história para dar aquela amenizada no clima. São muitos documentos, talvez você fique assim, né? Pânico, desespero, angústia, mais pânico, mais desespero. Mas vamos nos desesperar com calma, assim como no processo de isenção, estaremos juntão com vocês. Bora! Para já dar aquela coisa de, né, não ter aluno saindo de sala quando começa a ouvir sobre os documentos. Da comprovação da situação socioeconômica, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Né? Relação de documentos mínimos para comprovação de renda familiar. Aí, aqui, gente, a gente colocou exatamente o que está no edital. Tá? Então, para eles verem, em relação à identificação, o que precisa ter. Aí vocês vão ver aí que tem a parte de aluno, né, o estudante, o familiar 1, o familiar 2.
Então, assim, na identificação, eles já vão saber qual é o documento para identificação que eles precisam e para o grupo familiar. Aí, o edital da UERJ, eu acho que no ano passado ele especificou mais, em 2023 eu acho que ainda não tinha tantas informações, entrou essa parte onde conseguir, porque não tinha essa parte de onde conseguir. Ficava a bateção de cabeça onde encontra documento, né? No ano passado entrou essa parte, né, que algumas coisas consegue por link, enfim. Então a gente apresenta isso aqui e vai vendo, né, mostrando para eles cada situação. Aí aqui a parte de renda, a mesma coisa, né? Vocês vão poder ver aí que a cada item, identificação, renda, moradia, tem que ser para o aluno e para o familiar. Então, assim, vai ter, né, casos que vai ser o aluno e mais alguém, ou só ele, né, enfim. Mas vai ter outros casos que vai ter várias pessoas. Então, a gente faz, né, esse checklist pensando nisso, em todas as possibilidades possíveis. E aí, né, aqui, pode ir passando, Ivana. Nessa parte de renda, pode parar no de moradia. Na parte de renda, todos aqueles documentos, né, vai especificando caso por caso. Então, pode ter o estudante ou a mãe que está no trabalho informal, então é a declaração. Né? A própria UERJ ela já faz um anexo só com os tipos de declaração, né? Isso já ajuda bastante, mas às vezes, assim, por exemplo, declaração de pensão alimentícia, vem especificado como se fosse para alguém da família, então a gente tem que ter cuidado, porque lá no São Carlos a gente já teve, né, aluna que era para ela, não era de alguém da família dela que recebia, né? Tipo, não era a mãe dela, era ela que recebia. Então, na hora da declaração, precisa especificar isso. Então, assim, gente, é o que a gente tinha falado no início do dia. Quando se diz, porque aí foi indeferido, porque o aluno se preocupou em mandar. Não é se preocupar em mandar, é porque é detalhe pra caramba. A gente bate cabeça entre nós, educadores. Para a gente chegar aqui, a gente segue batendo cabeça, porque a gente pode ter surpresa. A gente pode estar passando isso aqui para vocês e o edital sair daqui a pouco e ter alguma surpresa. Então, assim, entre nós, às vezes a gente lê e fala assim, gente, o que é isso? É para o pai, é para a mãe, é para o candidato. E, assim, eu acho o sistema da UERJ, né? Ele não é aquele sistema fácil, né, intuitivo. Eu não sei se vocês viram, agora eles mudaram também o da isenção, que você pode pedir o recurso dentro do sistema. Antes era só por e-mail, e era um canal de comunicação muito ruim, porque ninguém explicava e respondia o e-mail de maneira, né, que dava para você compreender tão bem o que eles estavam esperando. Então, assim, no sistema também a gente vê dificuldade, porque não assim, particularmente, vocês podem discordar de mim, eu não acho uma escrita, né, quando aquele documento é indeferido, de entendimento. Vários alunos falam, eu não entendi o que passou, o que foi, o que não foi. Então, gente, dentro do processo, tem outros processos que a gente vai aprendendo conforme vai aparecendo. Esse ano a gente teve essa surpresa da isenção, que bom, né? Eu acho isso positivo, porque a gente precisa levar a documentação, quem é estudante de pré-vestibular. Então, a gente já consegue fazer na mesma coisa da cota, né? Que na cota é o sistema. Eles fizeram isso também na isenção. E aí, eu acho que... Voltou? E aí, assim, tem umas partes, né, que vocês vão ver aí no checklist. Da parte de renda, tem o documento, né, o CNIS. Eu não sei se a gente colocou aqui essa opção. Eu acho que não. Mas tem quando a gente dividiu os grupos para atividade, a gente tirou cópia desse anexo da UERJ. Então, assim, o CNIS, ele tem um detalhe. Não pode ser qualquer tipo, porque quando você entra lá para gerar, tem 3 opções. Aí tem uma opção específica que o edital da UERJ apresenta, mas nem sempre apresentou. Agora eles apresentam qual é a opção de CNIS. Na moradia, tem uma coisa muito importante. A conta de luz não pode ser comprovante de residência. Por quê? Não sei. Mas não pode ser. Então, eles especificam lá.
tudo que pode ser comprovante de residência. Aí, como a Fabi falou, a gente tem questões de que, às vezes, não tem comprovante de residência. Então, aí é um diálogo que a gente precisa entrar com a associação de moradores. Normalmente, isso é cobrado, né? Então, a gente tenta um desenrolo para não cobrar. Enfim. E aí tem esses detalhes, gente, que são sempre os detalhes, né, que, na verdade, tem muitos detalhes, mas esses, assim, são coisas que a gente acaba ficando mais acostumado, né, conforme vai todos os anos dando esse suporte. Então, tem essa questão da conta de luz, que não pode ser comprovante de residência, porque você tem que comprovar de que maneira você recebe a luz elétrica, né? Então, quando não tem a conta, tem duas opções de declarações que a UERJ também coloca. Que é uma declaração de... Você faz uma declaração dizendo que você tem um gato na luz, tá, gente? No português, claro, é isso. Mas a gente faz uma declaração dizendo que a nossa ligação é irregular. A gente tem uma ligação irregular de energia para justificar por que a gente não tem uma conta da Light. Tá na Light Rio de Janeiro, né? Então, assim, é importante a gente saber... Porque a gente lê o edital, a gente se desespera. Então, não tem conta da Light, não recebe conta da Light, acho que a maioria, boa parte de nós não recebe, tem uma declaração de próprio punho que a gente vai fazer, dizendo que a nossa conexão é irregular de energia, com as duas testemunhas e as duas documentações das testemunhas. E sobre essa questão do comprovante de residência, é um outro gargalo importante, porque eles pedem de todo mundo da casa. Então, se tem um bebê, se tem uma criança de 7 anos, eles vão querer um comprovante de residência dessas pessoas também. Então, qual é a saída? Associação de moradores. E a associação de moradores, normalmente, lá no São Carlos, não sei como é nas periferias de vocês, eles cobram para dar um documento. Então, imagina, a gente tem casos lá de alunos que têm 7 pessoas na casa. Só aí vai R$ 70 de comprovante de residência. Então, a gente começou a fazer parceria com a Associação de Moradores, né? De falar, olha, você consegue fazer os comprovantes dos nossos alunos, muito na parceria mesmo. E a gente conseguiu fazer isso acontecer lá, com as duas associações principais, para poder garantir a comprovação de moradia de todos eles, tá? E, assim, normalmente é o caminho mais fácil, porque, se não for o da associação, eles pedem outros tipos de comprovação, conta de telefone, conta de gás, conta de água, que muitos de nós não têm. Então, a gente vai pelo caminho da associação para garantir declaração que a nossa conta é irregular, já para resolver esse problema. Ah, é verdade. Para os menores de idade, gente, acho que são menores de 12 anos, né? Eles exigem a certidão e o cartão de vacina, tá? Isso para os menores de 12 anos. E, no caso da cota, também um comprovante de residência. Por quê? Não sei, mas eles exigem comprovante de residência das crianças. E aí o cartão Talvez de vacina, acho que é uma coisa mais comum da gente ter, está atualizado, mas é uma coisa para a gente estar ligado quem tem criança em casa, tá bom? Na parte de moradia, a gente colocou tipos de comprovante de residência e um asterisco sobre a conta de luz e essa questão dos menores de idade. E aí, assim, tem essa parte de moradia também, porque se o candidato ele mora sozinho, ele tem que comprovar que ele não mora com o pai e com a mãe. Como ele comprova? Ele precisa do comprovante de residência da mãe ou do pai. Porque, assim, tem opções diferentes. Tem uma opção que eu vi que ou é da mãe ou é do pai. E tem uma opção que são dos dois. Então, assim, eu já ouvi de pessoas, né, que não conseguiram a cota, falando que não conseguiu comprovar porque a situação era... ela morava com a mãe... Era um mesmo terreno, mas casas diferentes. Ela e a mãe moravam em uma casa, o pai dela morava em outra casa. Ela especificou que, com um número, né, mas foi indeferido, porque foi interpretado que ela estava burlando, mas, na verdade, não foi. Então, assim, são muitos detalhes. Então, quando está indeferido, não é somente porque o candidato ele não enviou. Às vezes ele enviou, mas a realidade dele não compete com aquilo que o edital da UERJ está pedindo, né? E aí, gente, essa primeira parte, né, que precisa, primeiro de tudo, né, a carência socioeconômica. Então, renda, identificação, renda e moradia. Tem muitas coisas, mas a gente colocou aí só uma amostragem para vocês. Aí, depois disso tudo,
Ok, foi. Aí a gente vai para os tipos de cota, né? Que agora também tem essa questão da foto, né? Na autodeclaração para negros, que em 23 não tinha, né? Essa questão da foto foi agora, e foi uma questão também, né? Para a gente tirar a foto, anexar. É um rolê, gente, porque você botar o documento, né, a foto no documento, né, ali na estrutura, né, na edição mesmo do documento, do Word, enfim, isso é um negócio chato. E a foto frente e perfil, tá? Também. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui, só vou fazer uma pergunta, pedir para vocês levantarem a mão. Aqui tem alguma situação de pessoa que não tem o nome do pai no registro ou na identidade? Levanta a mão, por favor. Que é um caso bem específico. E isso acaba nos ajudando, assim, porque aí não precisa da documentação do pai se ele não residir na moradia, tá? Então, assim, não precisa correr atrás de nada para atualizar. Não, se não está no nosso registro ou na identidade, a gente não precisa correr atrás dessa documentação. Gente, tem uma coisa muito importante que, assim, o que a gente fala esse processo ser sempre coletivo, porque são muitas informações e entre nós, educadores, chega um momento que é tanto documento, é tanta gente, que a gente pode errar. A gente está suscetível ao erro. Então, é sempre importante fazer em coletivo. É claro que a gente sabe que tem prés que não tem tantos educadores, né, que a coordenação acaba abraçando mais coordenação não abraça esse processo sozinho. Os educadores, né, no nosso caso, ex-alunos fazem essa parceria, faz mutirão com a gente faz essas ilhas, né? Pessoal da identificação, pessoal da conta de luz, enfim, para a gente tentar organizar e fazer junto, porque esse processo sozinho é desanimador. Então, a gente sempre pensa isso, né? Isso pode passar, foi até uma estrutura que a gente pensou. E aí, né, teve um outro caso também. Eu acho que a gente coloca... Volta um pouquinho, Ivana, que eu acho que a gente coloca também o de estudante de escola pública ou não? É esse daí, né? Estudantes oriundos de escola pública, para eles saberem também, né, entender aí, porque depois que passa toda essa documentação, a opção, né, sendo estudante de escola pública ou pessoa negra, a documentação, né, é mínima, assim, né? É autodeclaração e esses comprovantes de escolaridade. Aí, depois que a gente fala isso tudo, né, a gente dá aquela injeção de ânimo. Pode passar, Ivana. Pode passar. E aí a gente dá aquela, né, injeção de ânimo para não desanimar, né, falta menos que antes, e finaliza para a galera, né, absorver tudo e ir para casa tranquilo para a gente conseguir fazer um mutirão. E aí essa é a apresentação que a gente faz. Agora, a gente vai dividir aí... Fabi, quer dar as coordenadas enquanto eu mudo aqui a apresentação? Gente, antes da gente dividir, tem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queriam complementar de informação? Lá no Gradua Nós, na Cidade de Deus, a gente, desde o início, quando, né, muitos alunos não têm contato com o pai, a gente faz a declaração de próprio punho, relatando, nome completo, o RG, CPF, declaro que não tenho contato com meu pai biológico por motivo X, aí você não precisa ser tão específico assim, se quiser, quanto mais coisa, melhor. E sempre deu certo, porque se for depender de buscar, ter que se humilhar às vezes, problema, para pegar documentação, não rola. Então, desde sempre, a gente faz um padrão e sempre rolou. Tá? E eles aceitam tranquilamente, que eu já liguei para lá e eles pedem para fazer isso. Pode ser tanto pai, mãe, o que for. Obrigada. Tem mais alguma coisa, gente? No caso, para quem trabalha muito com o pessoal do terceiro ano, a primeira coisa que você tem que pedir é corra na sua escola, pegue a declaração, porque as secretarias, principalmente secretarias nas escolas estaduais, demoram a entregar esse tipo de documento. Uma coisa que se demonstrou muito eficiente lá no Mais Nós foi a gente fazer o que a colega trouxe da declaração a próprio punho.
eu costumo mandar dos alunos junto com identificação também, como se fosse a que eles pedem no edital. Então, todas as vezes que eu mando uma declaração, eu coloco 2 testemunhas. Sempre funcionou quando a gente precisou. Eu também acho que eu me distraí, eu posso não ter ouvido, mas é o período de recurso. Muitas vezes a gente se sente perdido, acha que não vai funcionar, mas acaba sendo eficiente. Então, assim, fiquem em cima, principalmente nesse período, assim, caso você tenha perdido, porque às vezes é uma identidade, assim, a foto não foi, ou tipo, não abre e eles recusam. Então, é muito curto, normalmente são 2, 3 dias, mas se você ficar em cima, acaba sendo uma salvação para aquele aluno. Oiê, boa tarde. Eu tenho um ponto. Eu sempre troco com os estudantes do meu pré, que é importante passar também pelo processo de isenção da taxa da prova. Como é que é? A isenção da prova. Por quê? Basicamente, a UERJ... Vocês me escutam bem? Então, eu não vou distrair sem microfone. Então, eu vou te... tá gravando, né? Então, gente, é o seguinte, dentro do processo do vestibular da UERJ, eu sinto que a isenção da prova ajuda na preparação do documento. Não sei se você chegou a tocar nisso, mas eu acho que já é uma pré-preparação para o processo da cota. Então, assim, a galera já começa a reunir documentos, já se preparar. E como tem durante 2 momentos no ano, acho que dá uma facilitada. Então, estimular que participem da isenção também. Mesmo que não vai isentar, já dá uma mobilizada. Gente, a gente está dividindo vocês em grupos, tá? Eu esqueci essa nome. Hilda. A Hilda dividiu em grupo. Cada grupo vai ter uma relação de documentos do último edital, que a Hilda vai entregar para vocês. E cada grupo vai ter uma situação problema, que a Ivana está entregando. Então, a partir do que a gente conversou aqui, a partir da experiência de vocês, a partir do que vocês conseguiram assimilar, a gente quer que vocês resolvam a situação desse aluno. Por quê? Melhor forma de aprender é fazendo e aí quebrando a cabeça coletivamente como resolver o problema desse aluno. A gente escolheu situações, problemas comuns no nosso cotidiano. Então, conversem entre vocês, vejam as formas de resolver o problema, anotem aí na folha, que a gente depois vai trazer para o debate final da oficina. E se tiver alguma dúvida, só falar com a gente. A gente tem 15 minutos para resolver, tá bom? 15 minutinhos para resolver a situação, problema. Tá todo mundo com a sua situação, problema aí? Então, vamos resolver coletivamente, 15 minutos. Meu nome é Rosa Maria, sou professora de Geografia. Estou também como professora Cidadania e Cultura no pré-vestibular Gangazumba, do território da Praça Seca. E a situação que a gente abordou no nosso grupo foi com relação à moradia. A candidata reside como amiga, mas precisa comprovar a residência do seu pai e sua mãe. A mãe, a candidata, não tem comprovante de residência, o nome próprio, e o pai nunca teve contato com ela. De que maneira vai comprovar a residência dos seus pais? Tem 2 motivos, né? Uma autodeclaração, né? E tem que pode ser um formulário que está na documentação, mas temos 3 situações diferentes que podem acontecer. Se tiver uma associação de moradores ativa, ela pode pedir a declaração, como a própria colega colocou aqui na explicação, fazendo aquele sistema de parceria. Se cobrar, pedir, chorar mesmo para não cobrar. Não tendo, pode procurar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. O problema do que o CRAS, ele está com poucas unidades e, às vezes, quando você tenta uma declaração, um agendamento, é muito demorado. E teve a terceira opção, que foi colocada pela colega Flávia, que é professora também do Gangazumba, que se a pessoa faz uso da clínica da família no território, ela vai lá,
ela pede, solicita essa declaração, que é a Clínica da Família /SUS, também serve como comprovante de moradia. Ok? Arrasaram. Todo mundo entendeu as 3 possibilidades? Muita gente não sabe que do SUS também dá para tirar essa comprovação de residência, né? Isso é importante, gente, eu vou só reforçar isso. Esse é um processo novo para boa parte dos nossos alunos, né? Eu vou falar que 100% dos nossos alunos. Eles vão aprendendo com a gente ler um edital, eles vão aprendendo com a gente as sagacidades dos editais, eles vão aprendendo com a gente como se virar, né, como acessar, porque eles daqui a pouco vão lidar com isso em outros editais na faculdade e mais para frente nos concursos públicos. Então, é um processo educativo do começo ao fim, né? É importante os alunos entenderem a importância de aprender esse processo. Edital é chato pra caramba, ninguém gosta de ler edital, é um trabalhão, só que é uma coisa que a gente vai lidar para quase todo o resto da nossa vida, né? A gente quer, às vezes, que o nosso irmão estude numa escola melhor. O CAP e o ERJ também tem cotas. O CAP e o FRJ também tem cotas. Então, se a gente aprendeu isso lá com pré, a gente pode ajudar a nossa mãe, a nossa tia, a garantir a cota para o nosso irmão, para a nossa irmã, para a nossa sobrinha. Então, é importante a gente aprender esses paranauê com tranquilidade, com cabeça fria, porque isso não só pode mudar a nossa trajetória, mas a mudar de outras pessoas também. Tá? Então, se ligar nessas ideias aí, ó, Clínica da Família, CRAS e a Associação de Moradores, são 3 equipamentos que a gente pode conseguir uma comprovação de moradia. Vou pedir aqui para o grupo da Trança Verde, da Esté, da galera aqui estilosa, bonita, para escolher alguém para ir lá na frente falar. Vamos lá. Não, Esté já falou. Esté está vetada. Isso aí, isso aí. Atitude. Vem, jovem. Esté está vetada. Olha o tempo. Oi, gente. Boa tarde. Eu me chamo Jota. Eu sou do pré do Pandiá. E eu vou apresentar essa situação aqui que acontece. O candidato, ele mora com 4 pessoas. Entre essas 2 pessoas, 2 são trabalhadoras informais, irmãs dessa pessoa que está se candidatando, e estão tendo problema para gerar o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, completo e atualizado. Uma irmã está gerando a opção de relações previdenciárias e a outra irmã não consegue acessar o site, pois dá erro, de uma maneira que o candidato conseguirá gerar o extrato correto de suas irmãs. Então, para resolver essa situação, é só a primeira irmã, fazer o download da versão correta do documento, pois baixando o qual tema a situação errada, não estou entendendo. Não dá para entender o que você escreveu. Sua letra está esquisita. Desculpa, gente. Tem tendinite. Então, a gente encontrou 2 soluções no edital. A primeira é que a irmã que está baixando o documento com relações previdenciárias, ela tem que entrar no site de novo e fazer o download do documento correto, que está com relações previdenciárias. Qual é o resto da palavra, gente? Cadê o nome da palavra? Está aqui na outra página. Está aqui, minha filha. Relações previdenciárias e remunerações, que ela está baixando só o outro, que é só relações previdenciárias. Já a segunda tem a atenção 2 no edital, que fala que ela vai ter que recorrer à ligação ao INSS e marcar uma consulta para poder gerar esse novo login para ela acessar o sistema.
A gente estava até conversando ali de um possível caminho mais rápido, era dela tentar ir no CRAS para tentar pegar uma saída mais rápida para o INSS, porque o telefone do INSS demora um século para ser atendido e, às vezes, o próprio prédio do INSS não abre. Então, aí, eu dei uma opção rápida, já não é mais a rápida, né, gente? Então, vai ter que recorrer ao caminho da ligação, que demora um século. Fica aqui. Essa situação do CNI, gente, o CNI está sendo exigido há uns 2 anos, né? Desde o ano passado, esse ano também. E o CNIS, que é meio que o histórico do trabalhador, tá? É um documento que a gente tira no aplicativo Meu INSS, que hoje em dia é tudo relacionado com o Gov, né? Então, é uma série de aplicativos que a gente tem que ter no nosso celular. E aí esse é um desafio quando tem várias pessoas também na nossa residência. De repente, essa situação, um problema, pode ser uma situação para as irmãs não morarem com ela. Pode ser uma solução. E essa parte do CNI, gente, é importante assim, saber que é para todo mundo. Até quem nunca trabalhou, mas é maior de 18 anos. Então, todo grupo familiar precisa do CNI com essa opção aí de remuneração e esse negócio que está no edital. Então, gente, super importante. Saiu dessa oficina, principalmente os estudantes, já vão organizando a pastinha de documento de vocês. Porque daqui a pouco vai ter o processo de cotas. Daqui a pouco mesmo, agosto, setembro. Então, já vão organizando a pastinha de documentos, vendo os aplicativos que vocês têm que ter, como é que vocês já vão organizando. Tem uma coisa que era da minha época, né? Que era a carteira de trabalho física. Você tem que tirar cópia de algumas páginas específicas, né, que é a parte do rosto, a parte da identificação, a parte do último contrato de trabalho e a próxima página em branco. E isso sempre dá confusão, porque a gente esquece da última página em branco. Então, assim, tem a possibilidade de baixar o aplicativo e fazer a carteira digital? Melhor, tá? Porque isso facilita. Mas a gente tem a vovó, o papai, a mãe, que às vezes só tem a carteira de trabalho física. Então, assim, já vão organizando, tá, essa documentação. Acho que é importante, um recado que a gente sai daqui hoje. Tá bom? Obrigada, grupo. Boa noite, meu nome é Rian. E a situação do meu grupo é a seguinte. Renda. A candidata tem quatro filhos, entre eles, 2 recebem pensão alimentícia. Porém, nos últimos 3 meses, o valor da pensão recebida foi alterado, por conta de o pai das crianças ter trabalho informal e não receber mensalmente o mesmo valor. Dessa forma, como ficará essa comprovação? Quais documentos são necessários para comprovar a renda dessa candidata, sendo ela beneficiária do programa social e recebendo pensão alimentícia? A solução que a gente achou foi essa: a comprovação, documento da identificação, declaração do próprio punho responsável por pagar a pensão com carteira de trabalho e comprovante de renda, junto com a declaração de trabalho informal. Para comprovar a renda necessária, identificar as fontes de renda e declarar dos 4 filhos, 2 que recebem com os 2 que recebem a pensão e os 2 que não recebem. E também a carteira de trabalho da mãe. É isso. É porque eu fiquei um pouquinho confusa do documento. Vocês colocaram a declaração, não é isso? Mas botaram a declaração para quem fazer? Quem faz a declaração? Vocês colocaram? Isso. Isso. Eu fiquei nessa dúvida. Isso, a declaração é ela que faz e tem as 2 testemunhas para assinar. Teve outra coisa também, não foi? Do programa, do benefício. Que aí, se for o Bolsa Família, enfim, Bolsa Família é o mais comum, né? Ter esse comprovante, que também é no site do Meu INSS, né? Que dá para gerar. Mas foi isso mesmo, gente, viu? Eu
Eu sou Larry, do Pré-Vestibular Popular de Jacari. Eu vou passar a resolução da seguinte situação. De acordo com as instruções específicas para os candidatos às vagas do sistema de cotas, a documentação referente de origem deve ser enviada em campo obrigatório, caso o candidato não resida mais com seus responsáveis legais. Os pais da candidata são separados sem legalização. A candidata reside apenas com a mãe e o pai não tem mais nenhum tipo de contato com ambas. Como a candidata vai comprovar a identificação do pai e os demais documentos dele que foram exigidos? Renda, moradia, etc. Bom, a seguinte resolução seria o seguinte: faria-se 2 declarações, que seria uma de separação não legal, que a mãe precisaria fazer mediante 2 testemunhas que não são da família, e precisaria de uma declaração que o pai não tem mais vínculo com a filha, só que essa seria de maneira não legal. Então, a própria filha teria que fazer. E é isso. Obrigada, gente. Esse foi um caso real, tá? Aconteceu mesmo lá no pré. E, nesse caso, né, essa declaração que a aluna precisou fazer, ela mandou um e-mail para a UERJ, né, para o suporte, e eles deram essa orientação, que ela teria que fazer essa declaração, que a colega falou antes da gente fazer a separação pelos grupos, né, o tipo de declaração. Tem que ter muito cuidado com situações assim, porque eu sou adotado. Então, quando eu passei por esse processo, eu acabei fazendo algo muito parecido. Eu mandei a declaração, só que a minha, mesmo sendo uma declaração que eles deram exemplo, eles não aceitaram. Então, eu tive que entrar com recurso num período para depois eles analisarem. Então, mesmo eles falando que podem e que eles passando um modelo, é importante ficar de olho. Gente, isso é muito importante. Assim, a gente deu vários exemplos. A gente sempre tem que olhar no caso a caso, né? Tem o edital e tem o caso a caso, né? Todos os nossos alunos são oriundos de realidades muito complexas, tá? Então, às vezes, não dá conta. Então, é importante a gente ter esse olhar cuidadoso para cada caso, ficar muito atento aos recursos, à documentação. Isso que o Leandro falou é importante, porque é isso, a UERJ é feita por pessoas, então acontecem muitos erros, muitos equívocos. Então, assim, é importante estar muito ligado nesses processos, porque a gente normalmente tem 2, 3 dias de recurso, tá? Para encerrar, gente, tudo isso que a gente apresentou para vocês, a gente vai enviar, tá bom? O slide que a gente utiliza para isenção e para cota, a gente vai enviar para vocês, então vocês podem usar sem nenhum problema. Adaptem para a realidade de vocês. E o checklist também. Esse aqui é um checklist de isenção, que ele é muito mais simples, né? E a gente faz isso com cada um dos alunos. Lembra que eu falei desse processo ser pedagógico, dos alunos também aprenderem? Então, a gente faz um checklist primeiro, olhando a renda. Pode descer para mim, por favor, Ivana? Primeiro, olhando a renda per capita de cada pessoa na família, vendo a documentação de identificação do educando. Aí tem o requerimento, que o aluno, depois que faz o pedido de isenção, precisa imprimir, assinar e datar. A gente já teve situação de não conseguir porque esqueceu de colocar data, porque não assinou. Então, tem que ficar muito ligado. Aí vem o histórico escolar, a certidão de conclusão ou a declaração escolar. E importante, tem que estar sempre carimbado e assinado pela instituição de ensino. Ah, mas, Fabi, como é que o documento vai vir sem carimbo e sem assinatura? Vem. Então, confiram. Tem que ter o carimbo da instituição e a assinatura da instituição. Tá? Essa coisa da declaração é para quem ainda está cursando. Tá? Tem gente que ainda está no 3º ano do ensino médio, aí faz a declaração. Renda, carteira de trabalho ou física, todas aquelas páginas, são 4 páginas, e a digital, gera o PDF no aplicativo. E aí, depois, ali, essa documentação do aluno, carteira de trabalho, certificado, identidade CPF
e o comprovante de renda desse aluno. Aluno menor de 18 anos não precisa de comprovante de renda. Aluno maior de 18 precisa de algum comprovante de renda. E pode ser declaração de desemprego, declaração de informalidade. Outra coisa, gente, é impossível ter renda zero. Ah, eu não tenho nenhuma renda. Não coloca que você tem renda zero. A UERJ vai indeferir o seu pedido de isenção. E isso é importante porque tem situações que falam, mas eu não tenho nenhuma renda. Como é que você vive sem nada? Essa vai ser a pergunta deles. Então, a gente já teve situações que é isso. Ah, eu coloquei uma declaração de informal que eu vendo bolo de pote. Eu nem vendo, mas eu tive que comprovar alguma renda de algum lugar. E, realmente, esse caso não tinha benefício, não tinha realmente nenhuma renda. Mas a gente tinha que dizer que tinha alguma, porque senão ia ser indeferido no edital. Tá? E aí vem agora as mesmas documentações para a família. Identidade CPF, o comprovante de renda, a carteira de trabalho da sua família. Tá? Na isenção, quando a pessoa é carteira de trabalho assinada, eles pedem o último contra-cheque. Na cota, eles pedem os 3 últimos contra-cheques. Tá? Então, assim, tudo isso é importante a gente ter, por isso que a gente tem o checklist. A gente vai conferindo e a gente dá para o aluno para levar para casa um papel. Ó, traz isso aqui na próxima aula, traz isso aqui na próxima semana, tenta ver isso aqui, senta aqui para a gente resolver. Então, só para a gente criar esses mecanismos para acompanhar. Gente, eu queria dizer que a gente vai encerrar a oficina. Queria muito agradecer vocês que participaram, se envolveram, ficaram do começo ao fim. E agradecer mesmo a participação. Foi muito importante para a gente poder compartilhar com vocês a metodologia. E se vocês precisarem, a gente está aí, podem contar com a gente. Acho que é uma coisa para a gente construir coletivamente mesmo no fórum, ver como a gente vai se ajudando. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada a participação de todos. Eu sou do pré-vestibular ADEP da Mangueira, que eu não falei no começo. Eu quero agradecer a todos a presença. Agradecer, né, gente, esse dia inteiro aí juntos. Só para falar que essa documentação a gente vai enviar em Word, né, para tirar o nosso nome, para vocês conseguirem editar com o nome do pré de vocês. E o que vocês precisarem também, a gente vai disponibilizando lá no grupo do fórum ou por e-mail, tá bom? Muito obrigada.